Oi, oi pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Bom, como vocês sabem, eu não sou só podcaster, mas eu sou professora também, pra quem não sabia. E eu acho que todo ano, quando vai chegando nessa época, né, nesse finalzinho de ano, é sempre a mesma sensação que eu tenho, né, essa sensação de nostalgia, que por mais que não seja eu que esteja me formando, né, acho que por a gente estar vivendo isso na escola, na última semana, que nem foi agora, a gente acaba passando por esse sentimento, né, esse sentimento de chegar ao fim, né, mais um arco dramático das nossas vidas, que é o ensino médio. Ainda tem muito para viver, então eu passei por isso já no ensino médio, com certeza você que está me ouvindo aí do outro lado passou por isso, e todo ano eu passo isso com os meus alunos, né, então esse ano eu decidi trazer para vocês no Expresso de hoje algumas dicas de filmes que falam sobre formatura, né, porque tem muito filme, gente, eu tava pesquisando, e tem muito filme dos anos 90, filme que eu assistia quando eu era adolescente, que retrata isso, né, sobre a formatura. É claro que daquele jeito bem americano, onde eles, né, envolve muita bagunça, e nem toda formatura é assim, não é todo lugar que é assim, mas tem o típico baile, né, de final de ano, de formatura nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente também tem a colação de grau, né, tem o discurso, o famoso discurso dos formandos e do paraninfo também, né, que são os padrinhos e as madrinhas. Então, vem comigo que eu vou passar algumas indicações que eu tenho certeza que você já assistiu. A formatura, então, é o evento do ano, né, de quem tá se formando, tanto no terceiro ano do ensino médio, como no nono ano, aqui no Brasil, né, eu falo da gente, porque é o que eu tenho conhecimento. Então, é o grande evento, mas a verdadeira história está na ansiedade da chegada desse grande dia e das coisas que acontecem até lá, né. Então, hoje, vamos pegar a nossa beca e rever os filmes que nos ensinaram tudo sobre amizade, caos e discursos inspiradores, né, no fim de uma era que é o ensino médio, que é a escola. Então eu separei aqui pra vocês entre alguns, eu coloquei os filmes em algumas categorias, porque eu acho que apesar deles falarem da mesma coisa, eles são de temas diferentes, né? Então a gente tem, por exemplo, aqueles filmes que falam sobre o caos da véspera da formatura, o que acontece geralmente um dia antes, né, da formatura, ou alguns dias antes, umas semanas antes do grande dia, que é, né, o épico dia da formatura, do baile em si. Eu acho que o primeiro filme que vem na nossa cabeça quando a gente fala sobre esse caos da formatura, sobre você esperou o ano inteiro pra ser, então vai ser nesse dia que você vai ser, que é o famoso filme Superbad, é hoje. Meu, esse filme, quem nunca assistiu esse filme tá maluco, porque não sei o que você está fazendo na sua vida, porque esse filme é um clássico dos anos 2000, e ele aborda, né, a história da amizade intensa e o medo de que essa conexão não sobreviva à faculdade, e claro, disfarçada de uma caçada hilária por bebidas pra uma festa. É nesse filme que a gente tem aquela cena icônica do McLovin, né, que é é um dos personagens que ele vai fazer uma carteirinha falsa, e ele coloca o nome dele de McLovin, então acho que virou um clássico isso, né, essa carteirinha falsa com o nome McLovin, porque eles falam assim, mano, quem que se chama McLovin, né, é muito bom, Superbad. Aí a gente tem também um clássico também dos anos 2000, que fala muito sobre esse caos da véspera, que é American Pie, gente, também quem nunca assistiu American Pie, né, acho que todos os filmes, e eles falam, né, sobre isso, sobre esses ritos de passagem desesperados, né, que eles fazem da adolescência para a vida adulta, e a busca por perder principalmente a virgindade antes da formatura, né, que acho que é uma coisa que retrata muito o caos da juventude, né, não são todos lugares que são assim, tipo, questão de virgindade, mas também tem aquela questão de você perder o seu BV ou o seu BVL, que aqui no Brasil a gente chama assim, né, mas American Pie é um grande clássico, e esses filmes, eles são completamente atemporais, né, porque até hoje a galera assiste e comenta, né, e a gente pode falar como exemplos de última noite que alguma coisa dá errada. Também tem uma outra categoria que a gente pode colocar, que são filmes que falam sobre amizade e futuro, né, essa pressão das escolhas, a separação iminente, a descoberta da identidade. E o primeiro filme que vem na cabeça, eu acho que da minha geração e da geração um pouquinho mais nova do que eu, né, mas é High School Musical 3, gente, você pode até me criticar, mas esse filme fala muito sobre isso,
isso, né? Principalmente o 3, né? Os outros dois não fala sobre formatura, é porque o 3 é o filme onde eles se formam, né? Então, ele fala sobre isso, sobre essa questão dos amigos, sacrificar o relacionamento por causa da faculdade, né? Ou tentar fazer dar certo à distância. Fala muito sobre a pressão de escolher um futuro, né? Sobre o que eles vão fazer, que faculdade vão fazer, se eles vão fazer a faculdade que o pai quer ou se é a faculdade que eles querem. Então, High School Musical, acho que o 3, né? Ele fala bastante sobre isso. A gente também tem um filme que poderia estar na categoria anterior que eu falei, do Superbad, mas eu quis colocar ela na de agora, sobre Amizade e Futuro, que é um filme que eu amo, gente. É um filme muito, muito bom. Você tem que assistir. Eu recomendo demais esse filme, que é quase na mesma pegada. Na verdade, é um Superbad, só que versão meninas, que chama Booksmart, Fora de Série em português. Gente, esse filme é incrível, é muito engraçado. E ele foca na pressão acadêmica, né? Justamente isso que eu falei, na revelação do que a vida e principalmente as pessoas, o que elas vão fazer depois, né? E principalmente a amizade das protagonistas contra o resto do mundo. Então elas aprontam muito no dia anterior da formatura, e é onde também rola essa questão delas se descobrirem muita coisa, né? Rola muita coisa nessa amizade. É muito legal. E pra fechar essa categoria, a gente tem um clássico que é Clube dos Cinco. Sim, aquele clássico antigo, que embora não seja sobre formatura, é sobre o julgamento social do ensino médio, né? Então o filme ele mostra que as panelinhas que tem dentro da escola, elas somem no dia da formatura e todos têm medos parecidos sobre o futuro, né? E isso é muito real. Acho que Clube dos Cinco é um filme antigo, mas acho que isso perdura até hoje, né? Acho que essa questão das panelinhas e principalmente dos grupos que antes existiam dentro da sala no dia da formatura, e principalmente um dia antes, gente, porque eu vejo isso todo ano como professora, de que na hora de você estar ali assinando a camiseta do seu amigo, que eu acho que é uma tradição que rola em toda a escola aqui, não sei se diz outros estados, mas do estado de São Paulo isso sempre rola, de você assinar a camiseta do seu amigo, e daí a gente vê que isso acaba, sabe? Essas panelinhas acabam, a galera volta a se falar, no dia da formatura também. É claro que depois da formatura, gente, a galera nunca mais nem se olha na cara, nunca mais se fala, nunca mais se vê, mas no dia da formatura, realmente, as panelinhas acabam, porque, sei lá, a formatura tem essa, sabe, essa essência, assim, tipo, tem esse poder de fazer as panelinhas se desfazerem, porque no dia da formatura é todo mundo um só. Então é muito legal de ver, e eu acho que Clube dos Cinco mostra muito sobre isso. Uma outra categoria que eu coloquei aqui, né, romance, não poderia deixar de fora. Então, são encontros e transformações, romances que definem a adolescência e principalmente romances na adolescência, no ensino médio, antes de você se formar. Um filme que eu amo, que é um dos meus filmes favoritos da vida, eu tinha que colocar aqui, que é 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Ele aborda, né, a química explosiva, a rebeldia, o desejo de se encaixar. E o filme mostra o romance complicado que só poderia acontecer na escola, né? Então começou a partir de uma aposta que, na verdade, acho que todos dessa mesma época dos anos 2000, todos os filmes que falam sobre adolescência e principalmente, tipo assim, sobre formatura, sobre você não estar mais lá o ano que vem, rola a partir de uma aposta, começa a partir de uma aposta. Tanto que eu vou falar um outro filme que acontece a mesma coisa. Então, 10 Coisas que Eu Odeio em Você mostra muito isso, né? A personagem principal, ela se apaixona por ninguém, nada menos do que Heath Ledger, gente, pelo amor de Deus. Nossa, que sonho beijar o Heath Ledger nesse filme. Mas, sim, mostra muito isso. E o segundo filme que eu coloquei nessa mesma categoria, que eu acho que esses dois mostram muito isso, é o filme Ela é Demais, né? Esse clássico enredo de transformação e aposta, que nem eu falei pra vocês. O filme, ele ensina que a formatura é o momento em que as aparências caem e as pessoas se veem de verdade. Então, é o momento onde eles perdoam a questão da aposta e o casal principal fica junto no final, né? Mas antes disso, tá rolando a aposta, então eles acabam se apaixonando por causa disso. Então, é um clássico também dos anos 2000 sobre você tentar apostar com seus amigos, sobre você pegar aquela menina e levar ela pra formatura e fazer uma transformação, enfim. É um clássico também, muito, muito bom. E a última categoria que eu coloquei aqui é sobre o legado, né? Sobre deixar o que a gente deixa pra trás. Então, são filmes que falam mais sobre reflexão, ensinamentos e marcas que a escola principalmente deixa em você, né? Eu acho que um clássico, um filme muito bom, que todo mundo deveria assistir um dia na vida, é
Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme é muito lindo, gente. Ele é um retrato do legado, né, que eles deixam na escola. E tem aquele, né, o famoso Carpe Diem, aproveitar o dia, né? Então, como a formatura é o momento de usar os ensinamentos para encarar o mundo com uma nova perspectiva. Esse filme é muito bonito. E o último que eu coloquei, né, nessa categoria aqui é o clássico Grease também. É um musical que, embora não termine com a formatura, é a celebração máxima da juventude e da transformação. E o filme mostra pra gente, fala pra gente sobre a mudança e a liberdade de ser quem você quiser ser depois que o ciclo acabar. Ou seja, depois que toda a escola terminar, você vai poder seguir o caminho que você quiser, não que os outros querem que você siga. Então, é um filme também, todos esses eu recomendo demais que você assista, e principalmente para passar aquela nostalgia de final de ano, né, de final de ciclo principalmente, de encerrar, seja ensino médio, faculdade, qualquer curso que você esteja fazendo. Então, seja você um McLovin desesperado por uma festa, um Troy Bolton dividido entre o amor e a faculdade, ou um aluno do professor Keating, a formatura é um portal, é o fim de uma era que o cinema nos ensina a amar e odiar ao mesmo tempo. Bom, e agora eu quero saber de você, aí que tá me ouvindo do outro lado, qual desses filmes você assistiria, você maratonaria pra celebrar o fim de uma era, se caso você estivesse passando por esse momento. Deixe o seu comentário aqui embaixo ou lá no nosso Instagram, @SalaPrecisaPodcast. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo e até o próximo Expresso. Tchau, tchau!